Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos fazer um segundo programa sobre uma série de programas que nós estamos falando sobre o mercado de trabalho do recém-formado em Direito. Ou seja, como é que funciona os escritórios, as áreas de opção, o que o recém-formado pode fazer, além de um possível concurso público que vai ter, né, para ele poder optar. Então, além do concurso público, o que ele pode fazer como recém-formado dentro da nossa sociedade? Quem está aqui com a gente para esclarecer como que é esse mercado de trabalho é o professor Tiago Giazzi. O professor Tiago é coordenador do curso de Direito da Unifil, advogado, mestre, enfim, está aqui com a gente para explicar sobre isso. Professor Tiago, obrigado por continuar aqui com a gente. Obrigado, professor. Quem perdeu o primeiro programa, entra lá no canalzinho do YouTube da UTV, assista, você vai ver que é bem interessante. E no primeiro programa você falou um pouquinho sobre essa questão no final dos escritórios de advocacia, né? Enfim, de que existem perfis diferentes de advogados hoje, que os escritórios podem contratar um para peticionar, outro para fazer audiência, um para atender, enfim, a gente tem vários perfis aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Duas questões aqui que eu queria que você tratasse para a gente nesse programa. Primeiro, quais são os recursos disponíveis para os recém-formados, né, dentro do direito? Você acha que eles podem procurar em relação à questão de emprego, né, o que eles têm disponível para conseguir uma vaga? E a segunda questão é como é que estão as oportunidades dentro dos escritórios de advocacia para os recém-formados. Acho que talvez essa segunda pergunta seja o que eles mais querem saber, né? Ou seja, eu vou fazer direito, eu quero ficar na área privada, eu não quero um concurso público, e o que eu tenho de perspectiva, de oportunidades dentro da advocacia, dentro do escritório, o que eu posso fazer, enfim, explica para nós aí. Tá, primeiro eu queria agradecer o convite mais uma vez, nesse segundo programa nosso dessa série, né? Uma grande oportunidade para poder falar do nosso curso, poder falar da nossa profissão e explicar para aqueles que nos assistem o que nos move, né? Afinal de contas, nós, enquanto professores, a gente é movido justamente a essa esperança, expectativa de colocar nossos alunos nesse mercado de trabalho. Eu vou dividir essa primeira pergunta, quando você fala das oportunidades, do que eles têm enquanto recém-formados, né? Aquele que acabou de sair do curso de Direito e agora eu sou um desempregado ou eu vou trabalhar, né? O que eles têm quanto oportunidade de trabalho? Vou dividir essa pergunta em dois campos, tá? Quais são esses dois campos? Do campo privado, né? Dentro do aspecto da profissão jurídica privada, advogados e afins, porque entendo que no campo público ele vai precisar fazer um concurso público, então é mais fechado e já delimitado pelo edital do concurso público que ele vai fazer, mas falaremos disso se você permitir em outro programa. Mas no campo privado, o que acaba acontecendo? O que ele tem ali de acesso ou de possibilidade? E nesse campo privado, duas funções. Ou se eu quero abrir um escritório, já acabei de me formar, já passei na OAB, a gente tem ótimos números lá na Unifil, né? Acho que em torno de 60% a 70% dos alunos concluem o curso já aprovado na OAB. Já passei na OAB, quero montar o meu escritório próprio, né? Vai ser uma vertente de possibilidades, ou já passei na OAB, mas eu quero trabalhar para outro escritório, adquirir mais experiência, para quem sabe lá para frente montar um escritório próprio ou permanecer sendo um associado. Vamos falar do que vai montar o escritório próprio primeiro. Tá? Então, assim, acabei de me formar, sou advogado, estou com a minha OAB já aprovado, fiz o juramento, o que eu faço agora? Quero montar um escritório próprio. Eu enquanto esse profissional, eu preciso ter um monte de dinheiro para alugar uma sala ou comprar uma sala, fazer uma decoração bonita, comprar móveis, precisa de tudo isso? Preciso gastar tudo isso para começar a trabalhar? Não. Né? É interessante, mas o advogado tem, né, o órgão nosso de controle, de regulamentação, que é a OAB, e a OAB, normalmente, aqui na nossa região isso é existente, né, mas normalmente em todas as regiões do país, a OAB tem uma estrutura para o advogado recém-advogado, né, o novo advogado, o iniciante.
Então, existem escritórios compartilhados pela própria OAB, sala de atendimento, computador, com internet, com livros, né, com cafezinho, com impressora. Então, assim, a OAB traz essa estrutura para que o advogado iniciante, que ainda não teve a oportunidade de ganhar nenhuma ação, porque não deu tempo, né, consiga já realizar o seu trabalho gratuitamente, né? Só o fato de você ser advogado, você tem o direito de acesso a esses espaços. Né? Com essa mudança digital, é muito comum e às vezes até é preferível por vários clientes que os atendimentos sejam feitos por telechamada, justamente para evitar deslocamento. Então, às vezes, o advogado, né, em grande parte das vezes, o advogado não precisa ter um escritório de atendimento. Ele consegue fazer uma videochamada com o teu cliente. Aquilo que a gente falou no programa anterior, né? Isso. Ele conhece a parte tecnológica, ele pode atender o cliente por telechamada, fazer uma entrevista, né? Para conseguir os teus primeiros clientes, para conseguir os teus trabalhos, para peticionar lá na sala da OAB, se for o caso de não ter uma estrutura ainda adquirida, né? E assim ele inicia a sua vida da advocacia com o teu escritório próprio. O que eu sempre falo para os alunos, né? Antes de gastar o dinheiro ali esperado para você montar um escritório, pegue os teus primeiros clientes, né? Inicie a sua atividade, não gaste esse dinheiro, faça a tua primeira carteirinha de clientes ali, depois, né, você vai para o próximo passo, que é montar escritório. Viu que deu certo. Viu que deu certo, exatamente. Para não sair prejudicado de começo. Né? Porque vai que esse advogado que está querendo montar esse escritório não tem um perfil de atendimento. Exatamente. É o que a gente estava falando dos perfis. É muito importante, a gente se preocupa muito com a visualização. O professor tem esse feeling, né, esse sentimento ali. A gente vai, nos 5 anos do curso, olhando para os nossos alunos e percebendo, esse aluno aqui é um aluno que escreve muito bem, né, que tem um domínio de conhecimento ótimo, mas é muito introspectivo, né, tem vergonha de falar, é mais tímido. Né? Eu sei que ele vai ser um excelente profissional da advocacia na parte escrita, mas eu temo se ele vai ter esse atendimento, esse viés do atendimento para conquistar o teu cliente, para conseguir expor para o cliente qual que é o direito dele de uma forma tão boa. Então, é importante para esse advogado recém-formado que vai montar seu escritório que tenha essa visão, né, de fazer o teste. Então, não gasta muito por enquanto, usa a estrutura da OAB, né, usa o teletrabalho para conseguir visualizar como que ele vai fazer o seu atendimento. Dando certo, vai para o próximo passo. Ótimo. Então, o próximo passo a gente vai falar depois do intervalo, que o nosso tempo acabou. Continue, não saia daí, a gente volta já com mais um pouco do programa Direito em Fio aqui na UTV. Até mais. No início dos anos 2000, foi criado o Jardim Botânico de Londrina, com mais de 1 milhão de metros quadrados de mata nativa, nascentes e rios. É uma realidade na zona sul de Londrina, num terreno de 70 hectares e projetado para o cultivo de espécies raras ameaçadas de extinção. Foi aberto à visitação em 2013 e oferece uma arquitetura totalmente integrada à natureza, o que proporciona um passeio ecológico dos mais profundos de Londrina. Com lagos, trilhas ecológicas e estufas em desenvolvimento, o local preza mais pela educação ambiental e faz despertar a paixão pela natureza à primeira vista.
Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando sobre a carreira do recém-formado, o mercado de trabalho do recém-formado no curso de Direito. Quem está aqui com a gente é o professor Thiago Giazzi, coordenador do curso de Direito da Unifil, advogado, professor. Professor Thiago, no bloco anterior, você terminou falando que existe então a possibilidade do advogado montar o seu escritório, mas não precisa montar efetivamente e gastar. Ele pode usar a própria estrutura da OAB, assim que ele for recém-formado, para evitar gastos e aí pegar um pouco de experiência e ver se aquilo mesmo vai dar certo, ou se ele prefere ir para um outro escritório, né, começar dentro do escritório. Às vezes fala, não, agora está demorando ter resultado, eu acho que eu preciso de uma renda mais fixa, eu quero ir para o escritório, ou não, está dando certo, vou montar o meu, né? Então, o que eu queria que você explicasse para a gente é o seguinte, recém-formado, ele pode já entrar direto no escritório, como você explicou antes, para já adquirir experiência, né? Ou ele pode começar do jeito que você falou e, dando certo, montar o seu próprio escritório. Perfeito. Como é que fica essa vida dentro do escritório? Ou seja, para o recém-formado, principalmente aquele que não teve coragem ou ele ficou meio receoso de começar a pegar algumas causas sozinhos, porque às vezes na faculdade ele não conseguiu fazer o estágio, então ele tem um receio muito grande, ele quer começar com parcerias. Como é que fica isso? Ou seja, como que é esse mercado para o recém-formado dentro do escritório de advocacia? Perfeito, Danilo. Ele pode, de fato, começar sozinho, né? E dentro desse campo do começar sozinho, tentar se ampliar ali, fazendo parcerias. Eu tenho um amigo que faz só previdenciário, então os clientes meus daqui... E você tocou num ponto hoje muito importante. O que a gente tem visto de parcerias entre os advogados, como tem dado certo, né? Tem. O advogado, ele não é daquela área, mas ele tem uma clientela, ele passa para um colega, meio que fica acompanhando alguma coisa, os dois dividem os honorários, o atendimento, enfim... Como a gente tem visto as parcerias hoje, antigamente não tinha muito isso, né? Eu acho que as redes sociais permitiram que as pessoas sejam mais conectadas. Aluno, mesmo, né? às vezes, traz um cliente para o escritório, quer acompanhar, e aí a gente dá alguma coisa para ele poder acompanhar aquele processo, ele recebe alguma coisa como estágio, ele vai acompanhando estágio ali. Então, a gente percebe que isso está sendo desenvolvido e eu acho isso muito interessante. Eu praticamente não advogo hoje, a gente tem magistério, mas eu tenho percebido os meus alunos falarem bastante disso, eu achei muito interessante. Porque o recém-formado que faz essa parceria, que busca essa parceria, ele vai aprendendo durante aquele processo. Porque ele vai cuidar junto, Então, né? tem um outro advogado um pouco mais experiente, que é o que vai acompanhar mais próximo, e sempre o outro está aprendendo como que acontece. É um bom caminho, tá? É um bom caminho para o iniciante. Por dar segurança, por não perder a clientela, por fazer a conquista ali da confiança do cliente e tudo mais. Né? E o outro caminho é o caminho realmente de trabalhar para um outro escritório. Eu, particularmente, sou uma pessoa de perfil não tão empreendedora. Né? Eu, Thiago, eu gosto um pouco mais de segurança, de estabilidade. Né? A vida do empreendedor, assim como o empresário que vai montar uma loja de venda de qualquer tipo de produto, o advogado que vai montar o seu escritório, ele acaba sendo um empreendedor ali de um negócio, né, de um modelo de negócio que tem os seus riscos do modelo de negócio. Por isso que a minha sugestão é, em vez de antes de montar, né, gastar, investir, comece com um passo atrás, tenha um pouco de paciência, que é mais certo que o prejuízo não virá, né? Que você terá uma raiz mais sólida antes de obter seus próprios frutos. Mas se você... Então, dentro do meu perfil de pessoa, né, de como eu sou, eu preferi sempre trabalhar para outros escritórios, trabalhar com outros... dentro de uma estrutura de escritório. E estrutura de escritório não é só advogado. Na estrutura de escritório, alguém já começou esse empreendedorismo antes, né, já conseguiu montar a sua estrutura e você entra para trabalhar já com uma estrutura pré-programada. Então, o que normalmente um escritório tem? Tem uma área de secretariado, né, uma área de atendimento ali de secretaria, tem uma área de controladoria, porque são muitos prazos acontecendo, então tem que ter alguém que saiba contabilizar prazo, que saiba ler processo, entender o que o juiz está pedindo nas suas decisões, para estabelecer os prazos para aquela área produtiva de processamento de informações, né,
que é a área do advogado que peticiona, conseguir se organizar as informações. Perfeito. Ali, né? E fazer o peticionamento. Além dessa parte burocrática do processo, né, que seria então uma... Tem advogado que se dá muito bem nessa área. Excelente. Né? Né? Bem organizado, enfim, né? Perfeito. Tem gente que gosta muito de home office e é uma área que permite o home office muito bem, porque você precisa produzir, você precisa saber o que você está lendo, interpretar bem, produzir bem, ter uma boa pesquisa, e é um trabalho excelente, excepcional, né? Mas além dessa área burocrática de escritório, tem aquela área da comunicação do escritório, né? Tanto a área do atendimento do cliente, quanto que é uma comunicação, né? Conversar de uma forma muito técnica, às vezes o cliente não vai entender, né? Tem que ser uma forma de comunicar, quanto a área de fazer as atividades processuais orais, né? Audiências, a conversa com o próprio juiz, eventualmente você precisa ir lá despachar com o juiz alguma informação, alguma decisão, alguma coisa nesse sentido, né? O que é um bom caminho para o advogado recém-formado nesses escritórios? Eu acho que, na verdade, não é nem o advogado, é só o recém-formado, porque às vezes ele mesmo sem OAB, o escritório já precisa dele para fazer uma controladoria de prazo, por exemplo, né? Ou fazer uma análise documental para auxiliar o outro advogado. Dentro desses escritórios, o que eu indico para a pessoa recém-formada? Para ele fazer a análise de qual é o seu perfil. Então, assim, eu tenho um perfil que fui um ótimo aluno, sempre pesquisei muito bem, sou mais introvertido, né? Eu tenho vergonha de falar, para mim, eu perco meu chão. Tá? O escritório precisa de você para você ser o advogado do processamento, ou seja, do peticionamento, da pesquisa. Né? Existe, para você ter noção, eu trabalho no escritório e a gente está tentando contratar alguém nesse ramo já faz, acho que eu te pedi, já faz quase um ano já. Né? Porque realmente o mercado precisa. E eu tenho hoje... E aquele advogado que gosta de estudar, Perfeito. que quer, né, tem um perfil realmente mais, vamos dizer assim, nerd dentro da faculdade. Né? Danilo, no meu WhatsApp hoje, eu fiz a conta antes de vir para o programa, eu estou com 6 pedidos de advogados parceiros, conhecidos, outros professores, que estão procurando o mesmo perfil de gente para ser contratado. Né? Aquela pessoa que quer, de fato, trabalhar dentro da carga horária do escritório e produzir essa pesquisa. Não precisa conversar com ninguém, o prazo vai vir já controlado, ele não precisa se preocupar, meu Deus, será que eu vou perder, eu deixei de ver algum prazo? Não, porque o escritório já tem esse perfil. Tá? Além disso, tem os outros casos. Né? Eu sou um advogado mais comercial, eu tenho lá um monte de gente querendo contratar gente para fazer atendimento. Tá? Porque precisa dessa demanda. Se não tiver cliente entrando, no escritório não roda no meio do caminho. Né? Eu sou um advogado que gosta mais de conversar, gosta de fazer audiência. Tá? Há necessidade, porque tem demanda muito alta de audiência nos escritórios. Então, assim, tem campo para todo mundo. Eu acho que, dependendo do nicho ou do nível, precisa de um pouco mais de experiência, talvez. Sim. Né? Então, talvez ele teria que ter um pouco mais, entrar como um assessor ali, ser moldado pelo escritório, nas audiências, acompanhando. Mas é rápido. Né? Mas é rápido. A gente percebe assim que aquele que tem o perfil pega logo, rapidinho ele pega. Né? Então, assim, é importante saber que tem esses caminhos para o trabalho. Muito bom. Então, você que está assistindo aí, né, tem um filho que está fazendo direito ou que vai fazer direito, olha que interessante. Às vezes a gente nem enxerga esse tipo de oportunidade que existem dentro do escritório de advocacia. Então, não existe só aquele advogado que a gente olha, né, no dia a dia, mas existe também o advogado que trabalha em nichos especializados dentro dos escritórios. Professor Tiago, eu agradeço, vai continuar com a gente, porque é curtinho o programa, então a gente tem que falar muito, então a gente vai fazer mais programas. E obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, pós-graduação é na Unifil. Tem várias áreas de opções no direito penal, civil, trabalho, previdenciário, notarial, imobiliário, perícias, enfim. Liga aqui, entre em contato com a gente, o preço cabe no seu bolso, a qualidade você já conhece. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus e até mais.